Olá, pessoal. Estamos dando início ao Discípulos Podcast. Estamos aqui para poder trazer para vocês um conteúdo relevante que nós, como homens, nessa sociedade, precisamos estar atentos. Não só isso, mas também estarmos ligados em tudo aquilo que será dito aqui por mim e por todos os convidados que chegará aqui nessa mesa, nessa bancada, para tratarmos de assunto relevante. E por que o Discípulos Podcast foi criado? Ele foi criado por conta de uma necessidade que a gente entendeu e enxergou, que o homem, ele tem abandonado, ele tem estado em um local que não é o local que Deus o chamou para estar. Deus o chamou para estar como líder, como sacerdote, como alguém que guia, como alguém que instrui a sua esposa, os seus filhos, a sua família. E por conta dessa necessidade em que a gente sentiu, em que o homem está abandonando este lugar, o Discípulos Podcast foi criado. E a gente vai tratar de alguns temas. Eu me chamo Ivan Bruno Gonçalves e quero que você fique comigo aqui nos próximos episódios, nos próximos minutos, para a gente tratar desses assuntos tão relevantes. Não esqueça de curtir, não esqueça de comentar e não esqueça de compartilhar, para que a gente possa ter aí muitas pessoas sendo abençoadas com o conteúdo que nós vamos tratar de agora em diante. No Discípulos Podcast, a gente vai tratar de alguns temas. Paternidade, defesa da fé, que afinal também é o tema desse episódio. Nós vamos tratar sobre masculinidade bíblica e também vamos tratar sobre adolescentes em pauta. O Discípulos Podcast começa agora no seu primeiro episódio. E nessa noite, para compor a mesa do Discípulos Podcast em defesa da fé, nós estamos aqui com o pastor André Galvão, que é teólogo, pastor de igreja, e está aqui compondo essa mesa juntamente com Alisson Lobato, alguém que tem se dedicado a estudar sobre cultura, sobre ideologia, sobre essa questão cultural que envolve a nossa sociedade desde sempre. Então, são esses convidados que vão estar conosco compondo essa mesa para falarmos sobre defesa da fé. Olá, querido Ivan Bruno, é um prazer muito grande, uma honra muito grande também estar aqui neste primeiro episódio do Discípulos Podcast, este trabalho que já nasce com uma proposta excelente, né? Muito útil, relevante, importante. Parabéns pela iniciativa. Amém. Sinto-me honrado, estou aqui para servir. Maravilha. E vamos tratar sobre defesa da fé, né? Defesa da fé me faz lembrar do termo mais técnico, que eu sei que o senhor gosta muito, que é apologética. Isso mesmo. E o que seria apologética? Qual é o conceito de defesa da fé ou de apologética para que a gente possa compreender o que significa defesa da fé? Perfeito. Em linhas bem gerais, e sendo assim bem objetivo e claro para todos os que nos assistem, apologética é uma palavra em português que deriva de uma palavra em grego, apologia, que significa, se formos buscar no dicionário, um discurso de justificativa, ou de louvor, né, ou de elogio. Para ser bem claro, é a defesa de algo, de alguma tese, de alguém ou de alguma tese. Por exemplo, aqueles que fazem apologia ao combate às drogas vão defender que as drogas não devem ser consumidas. Perfeito. Aqueles que fazem apologia ao aborto vão defender que o aborto deve ser realizado. Os que fazem apologia contra o aborto vão defender que o aborto não deve ser realizado, né? E por aí vai. Apologia, do grego, gera apologética no português, que é, em linhas gerais, em teses bem assim centrais, defesa. Defesa, eu vou defender algo, né? Só que eu não vou defender de qualquer maneira, né? A apologética, ela é algo, ela é uma disciplina, é uma ciência que ela se preocupa com uma base fundamentada no argumento. No argumento, é a defesa da fé com argumentos. Você precisa ter uma salvaguarda de argumentações lógicas, coerentes, coesas, atuais, principiológicas, para que esta apologética seja bem feita, bem fundamentada e, com isso, ela alcance os seus objetivos. E isso é para qualquer área, né, pastor? Sim. Uma vez que apologética significa defesa, qualquer assunto que eu queira defender, eu preciso estar extremamente balizado para que eu tenha ferramentas suficientes para que eu defenda de maneira eficaz aquilo que eu proponho defender. Perfeito. Se você quiser fazer uma boa apologética, você precisa ter estes elementos. Eles são imprescindíveis, tá? E a apologética cristã, ela é um ramo da apologética, né, que se notabiliza, que centraliza, que une forças na defesa da fé cristã. Perfeito. Certo? Que defesa é esta? Não é uma defesa como o sentido lato da palavra poderia sugerir. É uma defesa específica
movida por grupos de teses, de temáticas que estarão sendo abordadas, certo? Porque não pode ser uma miscelânea, uma colcha de retalhos. Tudo tem que ser feito com muita organização. Perfeito. Tanto é que a apologética você vai encontrar a apologética doutrinária, a apologética cultural, a apologética moral, a apologética científica, dentro, por exemplo, do criacionismo científico, por exemplo. Perceba que ela parte de uma ideia central, que ela vai se subdividindo organizadamente em tópicos, não é? Perfeito. E assim ela vai se organizando e ela vai cumprindo melhor o seu papel. Querido Ivan, eu vou aproveitar, porque eu acho que a deixa aqui é excelente. O nome do seu podcast, Discípulos, ele foi primorosamente escolhido, certo? E eu me considero um eterno discípulo. Do mesmo modo, viu? Discípulo, um eterno discípulo. Isso. Que, em suma, o significado é esse: estudante ou aprendiz. Perfeito. Eu sou um eterno aprendiz, Eu também. eterno aluno. Quanto mais eu estudo, mais eu observo, percebo que eu preciso estudar ainda mais. Eu vou pegar esse gancho. O pastor Rodrigo Silva, ele trouxe uma frase, um pensamento dele muito interessante. Ele disse o seguinte, que quanto mais ele estuda, ele tem três formações, 2 doutorados e um pós-doutorado. Ele fala, mesmo com todo esse conhecimento, eu consegui perceber que eu ainda não sei quase nada. Perfeito. Então é exatamente isso. Né? Perfeito. Discípulos vêm com essa proposta de nós estarmos aqui aprendendo e instruindo todos aqueles que vão estar nos acompanhando de agora em diante. Maravilha. E pastor André Galvão, a gente falou um pouco do conceito de apologética, daquilo que nós vamos defender, que é a nossa fé, a fé cristã. Certo. Né? E qual seria, dessas vertentes todas que a apologética ela pode ser inserida, vamos, de alguma forma, tentar trazer aqui nessa mesa, nesse tema, neste dia, algo para que a gente aborde que a apologética ela está inserida, que tem muito a ver com aquilo que está acontecendo hoje, que é a questão cultural, que é a questão social, que é a questão familiar. Então, qual seria as ferramentas ou a defesa que a gente pode trazer aqui em relação a esses 3 temas, cultura, sociedade e família? Olha, querido Ivan, o tema é muito vasto. Você pode tratar de quaisquer áreas. A apologética ela se insere em quaisquer áreas que você puder imaginar. Se você, por exemplo, puxar pela apologética cultural, aí então você vai entrar, por exemplo, na apologética, na defesa, sendo apologética cristã, na defesa da fé cristã em assuntos concernentes, por exemplo, a como a sociedade se constrói, a moral social, a família, como Deus enxerga a família, as funções da paternidade, da maternidade, criação de filhos, não é? Os fundamentos morais, os fundamentos éticos, né? Tudo isso se encaixa dentro desta abordagem, dentro desta perspectiva de defesa dos princípios e valores da fé cristã inseridos nestes contextos, tá? Mas eu vou aproveitar também esta deixa para trazer aqui alguns versículos bíblicos, se você me permite. Agora, porque a própria falar. Bíblia, ela também tem um clamor apologético, né? Quando nós vamos lá para o livro de Provérbios capítulo 24, verso 11, olha só o que é que o texto diz. Na minha versão, que é a nova versão internacional, ele diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Veja que o texto é forte, mas ele evoca um sentimento de quê? De intervenção, de misericórdia para com aquele que, você sabendo que está singrando por mares tempestuosos, que dirigem a abismos, né? Se eu tenho essa percepção, a Bíblia, neste versículo, ele está me sugerindo, me indicando e, por que não, me ordenando, mandando que eu haja de alguma forma para que possa salvar esta pessoa, não é? Quando nós vamos para o Novo Testamento, por exemplo, quando nós chegamos ali em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25, olha só o que diz o texto. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. A palavra mansidão aqui, né, ela brota muito providencial, porque o trabalho do apologista não é um trabalho somente de confronto. Ele é de confronto,
mas ele passa primeiro pelo respeito ao outro, Perfeito. não é? Por entender as razões por que o outro pensa, porque eu não já nasci sabendo. Eu Perfeito. fui ensinado. Isso. Eu já pensei errado. Segundo os parâmetros de hoje, dos meus modos de pensamento hoje, eu já pensei errado. E ninguém veio partir para cima de mim com pedras na mão. Eu fui acolhido por pessoas que amorosamente me ensinaram. Então a proposta bíblica é essa. Existe inclusive o texto áureo da apologética, chamado texto áureo, que é a primeira de Pedro, capítulo 3, verso 15, onde ele faz essa evocação, né? Com mansidão e temor, trate de realizar a tua apologética, né? De propor às pessoas, de apresentar às pessoas as razões da tua fé. Isso, perfeito. Porque nós cremos numa fé que é, entre outras coisas, uma fé racional, não é? Nós temos lá também uma passagem que se encontra na Epístola de Judas, que ela vai dizer o seguinte, no versículo 3: Amados, embora tivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, olha só o que ele diz: senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. É o perigo dos falsos mestres, é o perigo dos falsos ensinos, né? Então, de forma mansa, de forma amável, amorosa, preocupado com o outro, é com estes sentimentos que nós realizamos a nossa apologética. Existem outros versículos também, né? Mas com o tempo nós poderemos suscitar mais. Sem dúvida. A gente vai entrar sim nesses temas e a ideia é exatamente essa, que a gente vai construindo ao longo dos encontros, ao longo dos episódios, toda essa gama de informação e de ferramenta que a apologética ela tem para nos dar. E falando em um desses temas que o senhor abriu aí, que é a questão de batalhar, a questão de confrontar aquilo que vem contra a nossa fé, que quer minar a nossa fé, né? Então, o senhor falou de falsos mestres. Sim. Né? Então, existem sim, sempre existiu, na verdade, pessoas que ensinam coisas certas e pessoas que ensinam coisas que não são certas. Sim. Né? E interessante é que a psicologia vai dizer que todo ser humano, todo ele, homem e mulher, aprende por modelo de imitação. Certo. Daquilo que vê, daquilo que ouve, daquilo que está ali acompanhando no seu dia a dia. Nós andamos porque vimos alguém andar, nós falamos porque ouvimos as pessoas falar e assim por diante. Então, uma vez que todo ser humano aprende por modelo de imitação, a gente pode aprender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Até atingirmos uma maturidade para decidirmos e discernir, essa é a palavra, aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E falando disso, dessa batalha que o apologeta ou aquele que se coloca em defesa da fé cristã, a gente trouxe aqui para esse episódio de hoje mais um convidado. E eu queria já anunciá-lo. E esse convidado de hoje que vai falar sobre essa questão dos ataques que a fé cristã ela tem sofrido, o convidado que a gente trouxe hoje, pastor André, é alguém que a gente conhece, que a gente gosta, é o Alisson Lobato. Alisson Lobato, bem-vindo a essa mesa, esse episódio de Defesa da Fé. Para iniciar minha fala, eu queria deixar aqui um versículo também, pastor André, que está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que fala assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. É meio que uma junção aí, do que um adendo nas falas que o pastor André Galvão trouxe aqui. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje no mundo são propagação de filosofias vãs e enganosas que está escravizando pessoas, né? E isso está acontecendo por meio de argumento, por meio de uma apologética bem feita, orquestrada, com uma agenda bem elaborada, por pessoas inteligentes, porque existem pessoas que são inteligentes para o bem e para o mal também. Verdade. Pessoas que fundamentaram ideias em princípios anticristãos, e essas pessoas estão defendendo essas ideias de forma apologética, com afinco e com veemência, ao ponto de isso estar trazendo hoje resultados devastadores para a nossa sociedade, né? Então, eu poderia até citar aqui um exemplo, por exemplo, da masculinidade, por exemplo, né, que você já fala bastante sobre isso,
Por exemplo, nós, hoje falar de masculinidade já é um sintoma de que ela está faltando. Perfeito, concordo. Então, é porque ela está saindo, está ficando em desuso, está ficando obsoleta, porém, a masculinidade, a ausência dela traz problemas exorbitantes à sociedade, né? E é isso. A apologética cultural, né? Ela tem essa função. Ela também tem essa função de mostrar, através de argumentos filosóficos, de argumentos sociológicos, teológicos, o que está acontecendo hoje na sociedade. Então é isso. Se você me permite, Bruno, eu acredito que Pois não? a temática masculinidade ela é uma temática central, ela é estruturante para a sociedade Sim. e ela traz a reboque uma outra temática que está atrelada a ela, não necessariamente, mas está atrelada, que é a da paternidade. Perfeito, vamos tratar sobre isso. Pastor André, o Alisson Lobato aqui já está dando aqui algumas deixas daquilo que vai acontecer nos próximos episódios. Então não deixe de acompanhar, porque a gente vai tratar sobre paternidade e masculinidade, tá? Mas quem é Alisson? Por que Alisson Lobato está aqui para falar sobre esse tema tão importante, que é a questão da defesa da fé cristã, em detrimento essa cultura que nós estamos vendo aí, essas ideologias que estão surgindo e esses ataques que a gente está vendo contra a sociedade e contra, em especial, a família, né? E quando nós falamos de família, eu trago a figura central dessa família, que é o homem, né? Que é aquele que lidera, que é aquele que está ali para proteger a esposa, os filhos. Como é que surgiu todo esse, vamos dizer assim, toda essa paixão, essa dedicação de estudar sobre essa questão sempre cultural, ideológica, para poder defender a fé cristã? Primeiramente foi Deus, né? Porque eu jamais pensei que eu estaria aqui, né, falando sobre isso. Então Deus foi que me despertou, que me discerniu, Certo. que me orientou e me mostrou esse caminho, né? Então Deus primeiramente me salvou, né? Estou no Evangelho há um tempo já. E por conta disso, a gente vai decidindo a ser cristão de verdade, então você começa a enxergar as coisas de fato. Então eu comecei a me inclinar para esses temas devido a problemas políticos do Brasil, e eu comecei a querer entender a razão desses problemas, indo um pouco mais a fundo, sempre indo mais a fundo, para entender. E a gente chega nesses temas mais basilares, como masculinidade, família, feminilidade, né, paternidade, criação de filhos, como isso é importante, como isso é sonegado, como esse ensino sobre esse sistema é sonegado hoje. Tanto eu diria que na maioria das igrejas isso é sonegado, é falado talvez de forma até simplória, mas eu creio que vai melhorar. Então, Amém. Então, surgiu porque, justamente isso, porque você vai descobrindo os problemas que você está à sua volta e você vai querendo entender. Então, essa busca, essa motivação por entender foi crescendo, foi melhorando, eu fui estudando, fui lendo, ao ponto que eu estou aqui hoje na sua frente. E o interessante é o seguinte, pastor André, Alisson falando, e me veio à mente o seguinte, que todos aqueles que querem viver piedosamente o evangelho de Jesus Cristo, ele dentro de si tem uma inconformidade tão gigantesca com aquilo que está acontecendo na sociedade, em detrimento daquilo que as escrituras nos pedem para viver e seguir, que essas pessoas não conseguem ficar para si tudo aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração. E eu vejo essa indignação, né, no Alisson, naquilo que ele debruçou para estudar, para poder defender, né, a sua fé, a sua casa, a sua família, dos ataques que está acontecendo, né? A gente tem uma arma poderosíssima, que é a Bíblia Sagrada, que nos dá ferramentas poderosas, eficazes, para nós atacarmos, batalharmos, como o senhor falou, pastor André, né, contra essas ideologias que têm surgido por aí. E, Alisson, qual a principal, ou vamos colocar assim, as principais ideologias ou ataques que a família, a igreja tem sofrido ao longo dos anos? Você poderia citar aí algumas delas? Eu acho que a ideologia chamada comunismo, como o pastor Certo. Tarso Lico fala, comunismo ideológico, né? Sim. Ou marxismo cultural também, pode ser dito também, que é uma filosofia que vem tentando destruir as bases fundantes da família cristã, Certo. né? Por conta de uma visão de mundo, por ideias que foram concebidas, né? Essas pessoas têm concepções de mundo, né? Karl Marx, né? Engels,
E tanto outros pensadores, eles têm concepções de mundos anticristãs e eles, além de ter além de formarem essas concepções de mundo, eles querem também propagar, eles querem impor, eles E querem como eles têm difundir. propagado, Alisson? Hoje em dia, né? Atualmente, depois de muita tentativa e erro do comunismo, eles entenderam que através da cultura, né? Através dos meios culturais, livros, show business, jornais, revistas, filmes, séries, até podcast. Então, assim, de várias formas eles vêm propagando ideias, Certo. né? Tudo com a base, eles não usam apenas o argumento, eles trazem dados científicos, até claro que dados na ótica deles, né? Então eles trazem dados que eles acham que é certo para corroborar a destruição daquilo que eles acham que é errado, que é a família. E na sua opinião, você acha que todos esses meios culturais estão todos aparelhados ou existe algum ainda que se salvou? Pastor André, o que você acha disso que o Alisson tem falado, de que o comunismo entrou, né, essa ideologia, ela entrou em vários ramos da sociedade, né, naquilo que a gente chama de ideologia cultural, né? Alisson citou alguns exemplos, mas será que existe algum meio, né, cultural, seja ele qual for, que está livre disso? Sim, sempre há um remanescente. Deus sempre trabalhou com remanescentes. Gostei disso. Eu estou sempre trazendo para a área mais teológica. Perfeito. Não é? Deus sempre trabalhou com remanescentes. A Igreja de Cristo, ela já passou por momentos de crises pesadas. E o que aconteceu? Ela se extinguiu? Não. Ela cresceu. Perfeito. Ela cresce na crise. Ela cresce quantitativamente, mas mais importante, ela cresce qualitativamente. É na crise que se forja. É pelo fogo que se forja o ferro. Então, nós precisamos entender que, se estamos nesta realidade, esta realidade não é nenhum paraíso terrestre, nós temos que nos lembrar que, como você bem citou agora há pouco um versículo do apóstolo Paulo, quando ele diz: todos aqueles que esperam viver santa, justa, sobre e piamente neste mundo haverão de sofrer perseguições. Né? E Deus sempre trabalhou com remanescente, porque ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Né? Então nós estamos prontos a ter abundância e a ter escassez, mas na escassez nós não vamos morrer. Há sim, eu acredito que há sim hoje instrumentos, elementos de esclarecimento, de clarificação, de combate, baseado nos princípios, nos valores, nas nossas ideias. Né? Existem sim instrumentos e elementos aptos à transmissão da verdade. E é a verdade quem liberta, porque a mentira não prevalece. Ela pode até prevalecer por um certo tempo, mas ela irá sucumbir mais cedo ou mais tarde. Não sem antes ter deixado o seu rastro de destruição e sofrimento, mas ela sempre sucumbirá, porque Deus sempre prevalece. Perfeito. E disso deixa o seguinte, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é exatamente isso que a gente quer trazer aqui. Essa libertação através da verdade. A questão da ideologia cultural e das ideologias que têm surgido aí. Hoje tem uma muito na moda, né? Que é a ideologia woke. Tá bem na moda, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Onde tem tido algum sucesso, ou sucesso até relevante, principalmente nas mídias sociais, de comportamentos e afins. E eu queria que você falasse, Alisson, essa ideologia, onde é que ela tem sido mais eficiente? É na escola? Nas redes sociais? É na família? Na sua opinião, essa ideologia woke, ela tem se infiltrado e tendo mais eficiência em qual meio? Eu creio que no meio dos jovens, né? No meio dos jovens. O jovem, ele é um meio vulnerável quando os pais são ausentes. Então, se o pai não for um pai presente, um pai cristão que está ali perto dos filhos, para ser mais interessante que essa ideologia, e quando eu falo interessante, é intelectualmente interessante. Não é um pai que é descolado igual o filho, não é um pai que se veste igual o filho, não. É o pai intelectualmente argumentador melhor, conversa melhor com o filho. Então, assim, a ideologia woke, ela trata de militância LGBT, racismo, justiça social. Então, isso entra mais pelos meios escolares e acadêmicos, né? Onde esse pessoal também, através de empresas que aderem por pressões, né? Então, essa ideologia, ela está meio que se infiltrando na juventude, principalmente americana, né? Aqui também no Brasil, mais americana, principalmente, que é onde isso é mais forte. Isso vem de lá, claro. E só que
a ideologia, ó, a ideologia, ela é algo fora da realidade. Então, assim, a pessoa, ela pega o que é uma ideologia, geralmente. É você pegar uma fração da realidade e querer colocar no todo. Entendeu? Isso é ideologia. Karl Marx, ele pegou uma fração da sua realidade, dos seus problemas, né, econômicos, sociais, os seus problemas pessoais, as suas frustrações e quis colocar no todo. Aliás, o mundo é bem complexo para você querer colocar no todo, né? Então, isso é uma ideologia, é você raciocinar sobre o meio e querer impor a todos. Então, a ideologia woke, ela está sucumbindo atualmente, ela está batendo cabeça, porque as empresas, os jovens, eles estão indo contra a realidade. O que é a realidade? A realidade é a verdade. Que essa mesa de madeira, né? Que essa xícara é branca. Então, a ideologia woke, ela faz querer com que o jovem negue a realidade, consequentemente negue a verdade. Então, essa mentira, ela até vai, como o pastor Negão falou aqui, ela até vai, por um tempo, prevalecer. Mas, uma certa hora, ela vai sucumbir. Por quê? Porque ela vai bater na porta da verdade uma hora. Então, uma hora ela vai cair. Porque uma mentira, ela não se sustenta por muito tempo, por muitos anos. Ou, sei lá, semanas, enfim. Então, essa ideologia woke, ela vem trazendo destruição à família das pessoas, né? Isso, é claro, é uma tática, né, de uma instituição chamada Escola de Frankfurt, né, que já foi falado aqui, em vários locais. A Escola de Frankfurt é um think tank marxista. É o primeiro think tank de destruição do cristianismo do Ocidente. Traduz o que é think tank. Talvez alguém esteja perguntando. Você comentou, talvez agora vai comentar o que é think tank. Eu estou perguntando aqui para lhe ajudar. O que é think tank? Think tank significa laboratório de ideias. É grupo de pessoas. Olha aí, anota. Laboratório de ideias. Que se reúnem para pensar algo, em prol de algo. Então, a Escola de Frankfurt, fundada na década de 1924, ele foi criado, né? É a primeira faculdade marxista, criada para pensar como destruir os valores ocidentais. Então, foram psicólogos, sociólogos, filósofos, pessoas de vários segmentos sociais, professores universitários, financiados, né? Financiados com muito dinheiro, pensando em estratégias de como destruir a civilização ocidental. E eles, né, depois de muita estudo, análise de décadas do comunismo soviético que veio a cair no Muro de Berlim, né, mas eles já viam, na década de 20, eles já estavam vendo os problemas na Rússia, né, na Revolução Russa de 1917. Então eles já vinham mudando essa forma de agir. Porém, os russos, né, o comunismo soviético, eles insistiram nessa ideia, ao ponto, né, ou seja, nessa ideologia comunista de ir contra a realidade, ao ponto dessa realidade bater a porta em 1991. Eles tiveram que derrubar o Muro de Berlim, né? Perfeito. Juntar as duas Mas só Alemanhas. que o Muro de Berlim caiu. Só que outro muro já vinha sendo construído, que é o Muro da Escola de Frankfurt. Eles derrubaram o Muro de Berlim do comunismo soviético porque o comunismo cultural havia sido construído em outro muro, já num lugar sem ninguém saber. E esse muro mais ideológico, invisível, na mente. É o muro onde a família ela é tida como uma das razões de opressão social. O capitalismo ele é um mal social, um câncer que deve ser destruído, e o cristianismo é a razão deles. Então, como destruir a família? Vamos atacar o casamento. Mas como destruir o casamento? Vamos atacar o homem. Mas só o homem não. O casamento é homem e mulher. Vamos atacar a mulher também. Mas tem os filhos na família. Vamos atacar os filhos também. Então, tudo que envolve a basilaridade da família cristã, monogâmica, ocidental. Cristã? Cristã. Eles atacaram. Por exemplo, o cristianismo prega sexo somente no casamento. Perfeito. Vamos pregar isso ao contrário. Sexo fora do casamento. Prega que a vida importa, que a vida é importante. Vamos pregar o aborto. Prega a dignidade da mulher. Vamos pregar que a mulher é um objeto sexual, né? Vamos pregar que a prostituição também
é algo que a mulher deve ter como meio de vida, emprego e renda. Que vemos por aí vários prostíbulos a céu aberto na Europa, né? Holanda, Suíça, Perfeito. Bélgica. E tudo isso, toda essa pregação, todo esse embasamento intelectual, isso não é jogado de toda forma, isso é ensinado em escolas e universidades por gente formada, PhDs, doutores, pessoas que aderiram a essa ideia, talvez só por beber dessa fonte, né? Porque uma tática de propagação de uma ideia é que você não deixa a outra chegar a vir. Por exemplo, porque as universidades elas são tão de esquerda? Porque não se deixam pregar outras coisas nas cátedras dessas universidades. Só permite que pregue pensamentos mais à esquerda. Ou esquerda moderada, ou radical, ou mais centro, mais só de esquerda. O professor Olavo de Carvalho fala até a seguinte tese, né? Ele fala assim, ó, você quer saber se existe contraditório na universidade? Pesquise um TCC anticomunista. Se tiver algum TCC anticomunista aprovado, você me fala que lá existe um pensamento oposto. Porque essa é uma das razões, né? A universidade, ela é um meio de influência social. Onde formam advogados, professores, Perfeito. médicos, jornalistas, juízes. Então é isso. Então, esse ataque à família, ele vem pensado, ele vem baseado por uma concepção de mundo. Essa visão de mundo, ela vem sendo introduzida de forma sorrateira, inteligente, de forma em doses homeopáticas, para que ninguém perceba. Ao ponto de, quando você perceber, você já está aderindo a ela. É aquela velha história do sapo na panela. É. O sapo é colocado numa panela com água fria, ele está familiarizado com essa água, ele fica tranquilo, só que o fogo está ligado, um fogo baixo, e a água vai esquentando aos poucos, a ponto de cozinhar o sapo e ele não perceber que está cozinhado. É mais ou menos isso. Então é isso. O movimento Muito feminista, ele foi criado para desfeminilizar a mulher. E também o homem. E emascular os homens, né? É isso mesmo. Emascular os homens. Então a família, ela é o centro, ela é o pilar social da sociedade. Se a família não for preservada, ela vai a sua destruição, a sua disfuncionalidade vai levar a sociedade à destruição. Perfeito. Uma sociedade que não tem uma família monogâmica estruturada, ela não subsiste. A história da civilização humana mostra isso. Que toda civilização ela só subsistiu e subsiste até hoje por conta da família nuclear. Homem, mulher e seus filhos. Para os economistas, o indivíduo não é importante, mas a família é importante. Porque o que deixa legado, o que deixa bens, seja eles sociais, materiais, bens morais, é uma família. Né? Não é o indivíduo. O indivíduo, ele tem que para ele deixar um bem, ele tem que se socializar com alguém. Claro, né? Isso. Mas é mais a família como esse centro de propagação de valores. Então, hoje o ataque à família ocidental está sendo muito forte e somente a igreja cristã é capaz de bater de frente com essa avalanche de ideias relativistas anticristãs. Pastor André Galvão, hoje em dia, nós temos de fato que provar que a grama é verde? Querido Ivan Bruno, em todo tempo nós precisamos voltar aos fundamentos. Gostei. Não houve uma única fase da história do homem e da igreja que foi possível nós descuidarmos dos fundamentos. Existe um provérbio persa que diz assim: não ergas alto um edifício sem firmes fundamentos. Se o fizeres, viverás com medo. Por que é que a Bíblia ela é apologética de uma ponta a outra? Por que ela preza pela defesa da fé o tempo todo? Por que Paulo vai dizer a Timóteo: instes a tempo e fora de tempo? Não te esqueças dos fundamentos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Isso. Transmite isto a homens fiéis, para que eles possam estar sempre preparados para responder com mansidão e temperança as razões da esperança que há em nós. Sempre é importante. Sempre foi muito importante, mas nunca foi tão importante. Os fundamentos estão na gênese do equilíbrio social ou do desequilíbrio social. A presença ou a ausência desses fundamentos.
questiona-se como é que a Alemanha de Mozart, a Alemanha de tantos eruditos, a Alemanha de juristas brilhantes, né, que ainda hoje são estudados, são lidos, são copiados, como é que ela sucumbiu, por exemplo, aos encantos de um homem chamado Adolf Hitler? Como é que a Itália, berço cultural esplêndido, sucumbiu aos apelos de um caricato como Mussolini? Como é que a Rússia, de Dostoiévski, de tantos autores, como é que ela sucumbiu ao stalinismo, por exemplo? Como é que a China, uma cultura milenar que preza pela sabedoria, pelo equilíbrio, pela serenidade da vida, sucumbiu às teses maoístas de Mao Tse-tung? Como é que em cada povo e na história de cada povo você encontra elementos de risco constante? O cristianismo ele se aplica ao menor e ao maior, ou aquele que se entende por maior. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque revelastes estas coisas aos pequeninos, principalmente, mas ele também revelou aos grandes. Tanto é que Nicodemos, quando teve aquela conversa com Cristo, à noite, escondido, num jardim, só os dois, ele foi repreendido por Jesus, porque Jesus disse a ele: olha, você é mestre em Israel e não entende as coisas básicas. Mas, páginas após do Evangelho de João, nós vamos ver Nicodemos interessado em fazer algo por Jesus, né? Junto com José de Arimateia, providenciarem, por exemplo, o sepultamento digno de Jesus. Perfeito. Né? Ou seja, é bastante viável pensar que Nicodemos tornou-se cristão. É bastante viável pensar nisso, apesar de que a Bíblia não faz mais nenhuma referência a ele. Perfeito. Né? Mas a camuflagem também é uma arma. Né? Sim. Então é bem possível que ele tenha se tornado cristão. Ou seja, o apóstolo Paulo vai dizer também, ou foi Lucas, salvo engano, que disse que na igreja a maioria das pessoas ela era indouta, mas havia os doutores e havia os indoutos. E a todas estas pessoas o evangelho se aplica. Então, o evangelho se aplica ao Brasil colônia e se aplica ao Japão de 2030. Ele se aplica para os polos da Terra e os seus extremos. Ele se aplica para todos. E a base de um bom cristianismo, que vai nos dar essa blindagem contra esses ataques, é o fundamento. Não se pode conceber que um homem seja esvaziado da sua essência, da sua identidade, estando ele bem fundamentado. Na palavra, não. Não se concebe isso. Houve falhas. Houve trincas, e não somente trincas, houve rupturas e fraturas graves. Como é que um homem olha para si mesmo e ele não vê mais essência e não vê mais identidade se ele está alicerçado nesta palavra aqui? Perfeito. Eu não vejo. Isso é contraditório na sua base. O problema está em atacarmos os fundamentos, sedimentarmos as ideias centrais da nossa fé, para que, a partir delas, nós possamos construir um edifício mais complexo. Não se constrói nenhuma casa iniciando pelo telhado. Perfeito. Ou negligenciando os alicerces. O que o Wallace está colocando aqui, de uma forma sintética e muito inteligente, é a base de muitas das explicações. Perfeito. Eu compreendo dessa maneira. Então, tendo a explanação sua, Alisson, a respeito daquilo que está acontecendo no mundo, dos ataques ideológicos que a igreja e a família têm sofrido, e com os fundamentos que o pastor André tem trazido em relação a defendermos contra esses ataques, o que fazer? Qual é a melhor estratégia que nós, como cristãos, pais, homens, podemos fazer ou nos preparar para defendermos de maneira eficaz aquilo que nós acreditamos? A nossa família e a nossa fé. Vou começar aqui com o Alisson Lobato. Olha, a palavra de Deus conta que Noé, para se salvar do dilúvio, aliás, orientado por Deus, criou-se uma arca, ele construiu uma arca, né? Avisando aos povos que o dilúvio ia chegar, mas ninguém acreditava nele. Que, diga-se de passagem, nunca tinha chovido, né? Isso. Fica difícil de acreditar. Isso. Então ele construiu uma arca e colocou os seus. Eu diria que, aliás, para que ele conseguisse sobreviver ao dilúvio que estava para chegar. Perfeito. Então eu diria que a gente está sofrendo um novo dilúvio, um dilúvio de relativização moral muito forte. Gostei. Uma avalanche, um dilúvio forte. Então nós também temos que construir nossas arcas.
E as arcas aqui é no campo intelectual. É no campo da formação da personalidade, da formação dos valores. Aí é onde entra a igreja. A igreja ela se torna pilar central de ramificações. Ela se torna o tronco, o eixo, e ela se ramifica para vários ramos, onde ela vai ser essa influência de ramificações em vários segmentos sociais. Por exemplo, eu diria que seria a criação de comunidades. Então, a igreja seria esse ramo, esse tronco, esse epicentro de ramificações de pequenas comunidades. Seria a criação de uma escola cristã, seria a criação de um setor de estudos, seria a criação de grupos de jovens cristãos. Mas quando eu falo essas criações, eu falo uma criação fora das paredes da igreja. Perfeito. No caso, seria várias arcas. É, isso mesmo. Então, Várias então arcas, assim, tudo bem, entendi. Então, assim, ou a gente cria pequenas comunidades, ou faz essas comunidades onde a gente possa se reunir, se fortalecer entre pessoas que pensam da mesma maneira, que comungam dos mesmos valores, para que possamos conversar e saber que não estamos sozinhos nessa luta, porque quando você convive um pouco aí fora, você se acha tão estranho, a coisa está tão disseminada que você, em algum círculo social, você se sente um estranho. Então, esses círculos, né, essas pequenas comunidades, servem para que a gente nos fortaleça, troque experiências e pratique uma frase que eu comento sempre, que é uma frase de Santo Agostinho, que também é uma frase latina, que é idem nolem develem, que significa amigo é aquele que rejeita as mesmas coisas e também gosta das mesmas coisas, ou compactua dos mesmos valores. Então, nós temos que praticar esse idem nolem develem com mais frequência, com mais inteligência, com mais criatividade, com mais sagacidade, porque um culto na igreja, no domingo, ou numa escola dominical, não é mais suficiente para combater esse dilúvio de moralidade que está chegando, vai ter na nossa porta. Interessante pensar nisso é o seguinte, enquanto Noé construía a arca, ele não deixava de anunciar que ia chover. É importante pensarmos nisso. Passou-se mais de 100 anos até que a chuva viesse, destruísse toda a terra e Noé fosse salvo com a sua família. E nesse período, Noé estava anunciando as verdades de Deus, dizendo, vai chover. Vai chover. E ninguém estava acreditando. Então, é importante pensar que todos esses núcleos que você acabou de citar, que precisamos construir para fortalecer isso que Santo Agostinho falou, de andarmos com as pessoas que a gente comunga do mesmo pensamento, que faz as mesmas coisas. No entanto, a gente não pode construir e se isolar. A gente precisa comunicar, a gente precisa falar, para que mais pessoas sejam instruídas, orientadas e direcionadas da maneira correta. Perfeito. Concorda, Bruno, pastor André? Eu concordo plenamente e eu ainda digo mais o seguinte, se for para a gente entrar por este viés prático, aí só um podcast realmente fica bem pequenininho. Né? Mas assim, fazendo um esforço quase sobre-humano aqui para ser sintético, eu diria o seguinte, precisamos começar do início. Essa transformação social ela acontece no campo individual e acontece no campo coletivo. No campo coletivo ela ganha contornos muito mais eficazes, mas ela parte do individual. Entender que o mundo que existe hoje, com todas as suas problemáticas, dores e sofrimentos, não foi o mundo idealizado por Deus. Temos que partir do princípio, mas do princípio mesmo. No princípio criou Deus os céus e a terra, plantou um jardim e nele colocou o homem e a mulher. Constituiu a família, que veio muito antes do Estado, muito antes da igreja, muito antes de qualquer outra coisa. A instituição primeira que Deus cria é a família. O inimigo, e isto é Bíblia Sagrada, isto é fundamento da fé cristã. Perfeito. Existem elementos dessa verdade em outras religiões, mas a revelação especial de Deus está aqui nas minhas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Esta é a nossa fé. O inimigo das nossas almas instilou contaminação venenosa e enganou os nossos primeiros pais. Ludibriou a família foi atacada, alvo preferencial das trevas. Acontece então o que chamamos de pecado original. Os nossos pais nasceram sem pecado e foram contaminados pelo pecado. É preciso que se entenda que esta é a gênese, esta é a origem de todo o mal que existe no mundo. Ponto. Perfeito.
Porque se nós não partirmos desse ponto, nós vamos ficar perdidos. Verdade. Nós não vamos ter alicerce sólido nem para pisar, quanto mais para construir a nossa casa. Partindo desse ponto, já nos primórdios, ainda já no primeiro diálogo pós-queda, Deus faz uma promessa. Ele diz que iria da semente da mulher suscitar um que iria pisar na cabeça da serpente. A nossa fé cristã tem por claro, certo e livre de qualquer polêmica. Isso é claro como líquor, né? Isso é claro como água límpida da montanha, mais pura e impoluta. Né? Isso, essa mesma, lá do Monte Hermon, certo? Jesus é esta pessoa, é esta semente da mulher. Nasce por um milagre, uma concepção virginal de Maria. Né? Ele nasce 100% homem, 100% Deus, cumpre a lei, não deveria morrer, mas aceita morrer em nosso lugar. Esta é a proposta central do cristianismo. Isso tem que ser pregado, tem que ser entendido. Cristo, na cruz do Calvário, assume uma culpa e um pecado e um erro que não era dele, era meu e teu. E na cruz, ele fez isso por nós. Quando ele morre, é descido da cruz, sepultado, ao terceiro dia ele ressuscita. A Maria Madalena, ele diz, vai aos meus irmãos e diz a eles que agora eu estou subindo para o meu Pai e agora também vosso Pai. Porque aquele primeiro vínculo que havia no Éden antes da queda e que foi quebrado após o pecado, ele agora é restituído. Há uma religação, há uma restituição. Esta é a tese central do cristianismo. A partir daí nós podemos pensar teologicamente, filosoficamente e pragmaticamente. Não adianta qualquer outro esforço se isso não estiver muito claro e límpido. Perfeito. Uma vez que estas verdades, elas são simples. Um jardim, um homem, uma mulher, uma serpente, é muito fácil de entender isso. Um Salvador crucificado, tudo isso, aí, com este ponto de partida definido, nós entendemos que vivemos num mundo sujo, complexo, equivocado, errado, perverso, mau e cruel. O que é que eu tenho que fazer? Você perguntou. Então vamos entrar no pragmatismo. Eu vou me calar para poder passar para o Alex, porque senão esse assunto gera horas e horas. A gente vai para o próximo. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Primeira coisa. Você perguntou, Ivan Bruno, o que é que a gente faz? Primeira coisa, vamos remar contra a maré. Se todos bebem álcool e enchem a cara, eu tenho, no meu individual, eu tenho por pureza de consciência que eu não vou me envolver com isso. Perfeito. Se todos estão se perdendo em promiscuidades, em perversões, quaisquer que sejam, eu tenho que me posicionar mediante uma outra doutrina, que é a doutrina do Espírito Santo, mediante esse Espírito Santo que habita em mim, que me fez templo e morada sua, eu resolvo não transgredir. Todo ponto de partida nasce aí. Quando eu me tornar um pai, aí então eu vou transferir toda esta moral judaico-cristã pesadamente e vou me esforçar para isso, para salvaguardar a minha casa. O meu ethos, o meu telhado, será salvaguardado pela palavra de Deus. E não é algo difícil de entender, é difícil de viver. Mas de entender não é difícil. Perfeito. Se nós não partimos, esse aqui é o fundamento máximo. Eu não quero me corromper com o mundo. Eu quero adotar uma ética justa, uma ética santa, uma ética piedosa. A partir daí, aí as comunidades brotarão com força. Tendo a igreja como núcleo principiológico de uma doutrina que salva e uma ação que age em toda a sociedade. E ela é tentacular, no bom sentido, porque ela começa aqui e ela se espraia. Ramifica. E aí sim Exatamente. nós podemos pensar em transformação. Antes, nós vamos apenas ficar batendo cabeça, vamos ficar cada vez mais perplexos com o que o ser humano é capaz de fazer na sua loucura e nós vamos ficar patinando, né? Mas dou graças a Deus porque existem muitas e muitas iniciativas justas, boas e eficazes que estão nascendo e estão crescendo em nome desta realidade em Cristo. Quer acrescentar alguma coisa, Alisson? Por favor. Quer fazer alguma consideração? A palavra é sua.
Eu acho que o pastor Galvão ele conseguiu resumir aqui bem as bases que nós devemos seguir e também é o motivo de tudo hoje que estamos vivendo, né, pastor Galvão? Então, assim, essa guerra que a gente vive de valores, essa guerra contra a família, contra homem, mulher, pai, mãe, é devido a toda essa explicação teológica que o pastor Galvão trouxe aqui. Então, isso é o eixo central, isso é a base fundante, né, de tudo que a gente está vivendo hoje, das guerras que a gente está combatendo hoje. Então, seguindo esse princípio que o pastor André Galvão acaba de dizer, com esse norte, com essa base, a gente consegue ter noção de onde pisar com solidez para que a gente possa fazer um trabalho, de fato, que vai render frutos, que vai poder nos fazer sobreviver e até influenciar. Porque, como você bem disse aqui, não construir uma arca apenas para isolar, mas para que possamos comunicar às pessoas a importância, né, do Evangelho de Cristo em suas diversas multiformes, né, aplicações. Perfeito, perfeito. Gente, olha só, é muita coisa, é muito assunto para se tratar. Apologética cristã, a defesa da fé, é muita coisa. Então, eu preciso fazer com que você acompanhe esse episódio, e não só acompanhe esse episódio, mas fique para um próximo, para que a gente continue a tratar sobre esse tema tão importante, defesa da fé. Você percebe que a gente pegou apenas uma ramificação da apologética cristã, que é a questão cultural, a questão social. Então, de tantas outras que a gente vai tratar. Então, nos acompanhe, esteja conosco nos próximos episódios. Eu queria aqui agradecer, já de antemão, pastor André Galvão, muito obrigado pela sua presença, tá? Nos sentimos muito honrados aqui, do Discípulo Podcast, de ter a sua presença aqui. Alguém tão especial, tão importante para a sociedade, para a igreja. Por quê? Porque todos aqueles que estão dispostos a ajudar a família como um todo, deve ser considerado uma pessoa importante. Isso. Então, Alisson, do mesmo modo, gratidão por você estar aqui, ter aceitado o convite de estar trazendo o seu conhecimento acerca de tudo isso que nós tratamos aqui. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue fortalecendo você e a sua casa. E queria deixar aqui as considerações finais de vocês para agradecer o nosso público que está acompanhando aqui o nosso podcast. Muito bem. Querido irmão Ivan Bruno, eu me sinto honrado em ter estado aqui contigo, com o irmão Alisson. São duas pessoas a quem eu prezo muito neste primeiro episódio do Discípulos Podcast, tratando desta temática que é, meu Deus, que é necessária por demais. Não é? E quero deixar aqui apenas um recado final. Perfeito. Apologética, apesar deste nome bem complexo, né, polissílabo, sonoro, né, austero, ela não precisa ser necessariamente algo complexo. Ela é complexa, sim, mas ela, nas suas bases, ela é fácil de ser entendida. Então, todos nós podemos ser apologistas. Todos nós podemos ser apologistas. Daquele que menos se presume, que é o mais capacitado, porque justamente menos se presume, né? Até aquele que se acha mais capacitado. Lembrando aos mais capacitados que todos nós somos discípulos, né? Então, a apologética é para todos e temos um número muito pequeno de apologistas. Eu não sei quantos apologistas você conhece, não sei quantos apologistas o Alisson conhece, além de vocês dois, né? Mas realmente é um número muito pequeno que precisa crescer, mas a igreja está despertando neste sentido. Tá Eu bom? creio assim também. Foi um prazer, uma honra muito grande estar aqui. Prazer é uma temática que nós apenas iniciamos. Perfeito. Né? E ela tem muito que desenvolver. Muito mesmo, muito mesmo. Alisson. Bruno, queria muito te agradecer por essa oportunidade. Para mim foi uma honra estar aqui no seu primeiro podcast, no primeiro episódio, aliás. Queria te dizer que você é um cara de coragem, de fé, inteligente. E parabéns pela tua disposição em fazer isso, em difundir esse conhecimento, em difundir essa temática tão importante, né, no que tange a nossa fé, a nossa família, criação de filhos, né, pai e mãe. Então, para mim é uma honra estar aqui. É um desafio, primeiramente, estar aqui ao lado de vocês dois. Mas muito obrigado. E é isso. Hoje foi só uma pinceladazinha, né? Há muito o que se falar. Perfeito. Porque há muita literatura contra aquilo que a gente acredita. Então, nós temos que falar também contra eles, né? Com base sempre bíblica, né? Perfeito. Importante ressaltar que o pastor Galvão também falou isso aqui, com base bíblica, tudo com base na palavra de Deus, que não tem como errar. Maravilha.
Então, Maravilha. Obrigado. Amém. Muito obrigado. Agradecemos aqui e até o próximo episódio Discípulos Podcast em Defesa da Fé.